Olá, sejam bem-vindos. Na aula de hoje, nós vamos conhecer os benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social concedidos em razão da incapacidade laborativa, ou seja, nós vamos conhecer detalhadamente os benefícios de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente. Vamos começar com o benefício de aposentadoria por invalidez. Este benefício é concedido a todos os segurados que estejam regularmente na qualidade de segurado, ainda que não estejam contribuindo, mas desde que amparados pelo período de graça. Desta forma, o segurado do Regime Geral de Previdência Social deve comprovar ao INSS, autarquia federal, que concede o benefício de aposentadoria, a sua incapacidade laborativa. São requisitos, portanto, a qualidade de segurado e a incapacidade laborativa, que deve ser permanente, sem possibilidade de recuperação. Isto pela medicina atual, porque o benefício de aposentadoria não vai ser definitivo. Ele pode vir a ser cancelado no futuro em razão de um avanço da medicina. O câncer de mama, por exemplo, há 15, 20 anos atrás não tinha cura e hoje tem. Desta forma, a incapacidade tem que ser definitiva pela medicina atual, mas nada impede que venha a ter cura no futuro. Comprovada, então, a incapacidade laborativa, a princípio definitiva, e a qualidade de segurado, o INSS concederá o benefício de aposentadoria por invalidez. Vejam somente que essa incapacidade, a princípio definitiva, tem que impossibilitar o segurado de trabalhar em qualquer atividade profissional, e não somente para a atividade habitualmente exercida. Desta forma, na perícia médica a ser realizada pela autarquia federal previdenciária, o médico perito terá que responder a si mesmo 2 questionamentos. O primeiro deles, essa enfermidade gera uma incapacidade laborativa, ou este acidente gera uma incapacidade laborativa de forma permanente ou temporária? Se for permanente, responderá então um segundo quesito. Esta enfermidade gera uma incapacidade laborativa para todas as atividades profissionais ou somente para aquela habitualmente exercida pelo trabalhador segurado? Se for para todas, será então concedido o benefício de aposentadoria por invalidez. Última verificação que será feita pela Previdência é se houve o cumprimento da carência necessária, que é de 12 contribuições mensais. Esta carência só não vai ser exigida em 2 situações: se a incapacidade gerada for decorrente de um acidente de qualquer natureza ou, hipótese número 2, em casos de doenças graves relacionadas pela Portaria Interministerial número 2.998. Vamos ver quais são as doenças relacionadas nessa portaria. Portaria Interministerial do Ministério da Previdência e Assistência Social e do Ministério da Saúde, número 2.998, de 2001. Artigo 1º. A. Tuberculose ativa. B. Hanseníase. C. Alienação mental. D. Neoplasia maligna. E. Cegueira. F. Paralisia irreversível e incapacitante. G. Cardiopatia grave. H. Doença de Parkinson. I. Espondiloartrose anquilosante. J. Nefropatia grave. L. Estado avançado da doença de Paget. Osteite deformante. M. Síndrome da deficiência imunológica adquirida. AIDS. N. Contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada. O. Hepatopatia grave. O INSS entende que a relação constante nessa portaria é exaustiva, ou seja, não comporta mais exemplos ou outras hipóteses de enfermidades que não estejam ali relacionadas. No entanto, o Poder Judiciário já vem mostrando entendimento no sentido da mesma ser apenas exemplificativa,
fazendo inserir na relação constante da Portaria 2998 enfermidades que lá não constam, como, por exemplo, o mal de Alzheimer. Bom, data inicial do benefício. Quando que ele começará a ser pago pela Previdência Social? Isto vai depender de ser ou não o segurado empregado de alguma empresa. Se for empregado de alguma empresa, a data inicial pela Previdência será a contar do 16º dia de afastamento. Isto porque a empresa divide a responsabilidade de pagamento com a Previdência Social e é responsável por pagar os primeiros 15 dias de afastamento ao trabalho. Assim, a empresa paga a primeira quinzena e após o 16º dia, o segurado busca junto ao INSS o pagamento do benefício. Para aqueles segurados que não são registrados em alguma empresa, não são empregados, eles devem buscar o benefício junto ao INSS diretamente, a contar do 16º dia de afastamento, mas o benefício será pago desde o início da incapacidade laborativa. Vale lembrar que a Previdência Social, em hipótese alguma, paga benefício para incapacidade pré-existente. Se você for verificar o texto da Lei 8.213 de 91, artigos 42 e seguintes, você encontrará a redação que diz que não é possível conceder a aposentadoria por invalidez para doença pré-existente, exceto se a incapacidade sobrevier por agravamento da lesão. Ou seja, o que o legislador quis, na verdade, dizer é que a doença, a enfermidade, pode sim ser pré-existente. O que não pode é a incapacidade ser pré-existente ao início de suas contribuições mensais. Desta forma, um segurado que possui uma enfermidade de diabetes ou uma lesão cardíaca, ele pode sim ser contribuinte do sistema, desde que a diabetes ou o problema cardíaco já não esteja incapacitando esta pessoa para o trabalho. Enquanto ele for capaz profissionalmente, ele pode sim contribuir regularmente. E se um dia esta enfermidade agravar de tal forma que gere uma incapacidade laborativa, a Previdência vai conceder o benefício de aposentadoria. Repita-se então, a doença pode ser pré-existente ao início das contribuições. O que não pode é a incapacidade por ela decorrente. Vamos verificar agora a renda mensal do benefício. Quanto paga a Previdência Social para um benefício de aposentadoria por invalidez? Ela vai fazer o cálculo do salário de benefício, uma média aritmética de todas as suas remunerações, de todos os seus salários de contribuição, desde julho de 1994 até o mês anterior ao requerimento desta aposentadoria. Desse conteúdo todo de valores, desses inúmeros meses, de julho de 94 até o mês anterior, é possível a exclusão dos 20% menores valores, de forma a fazermos a média, portanto, dos 80% maiores que sobraram. O valor dessa média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição é exatamente o valor do salário de benefício. E a aposentadoria por invalidez corresponde a 100% deste valor. Se o segurado tiver uma incapacidade tão grave que o incapacite até mesmo para as atividades cotidianas, como vestir-se, alimentar-se, tomar sozinho seus próprios medicamentos, e necessitar, portanto, do auxílio permanente de uma terceira pessoa, a Previdência, além dos 100% do salário de benefício, ainda pagará um acréscimo de 25%, mesmo que o somatório dos 100% mais o acréscimo ultrapassem o teto máximo fixado pela Previdência Social. Este é, inclusive, um dos únicos benefícios pagos pelo sistema que pode ter o valor superior ao teto máximo fixado.
Passemos agora às hipóteses de cessação deste benefício. Se o segurado retornar ao trabalho voluntariamente, por conta própria, sem ter passado por uma perícia médica administrativa, e a Previdência Social descobrir este retorno ao trabalho, será o benefício cancelado imediatamente e as parcelas recebidas após o exercício da atividade terão que ser devolvidas aos cofres previdenciários. No entanto, se esta recuperação de capacidade laborativa for concluída pela perícia médica do INSS, numa esfera administrativa ainda, o INSS não cortará de imediato o benefício. Só o fará se o empregado tiver um emprego para onde retornar. Desta forma, só cancelará de imediato se a gente estiver falando de um segurado empregado de empresa ou de entidade equiparada, conforme o artigo 15 da Lei 8.212 de 91. Se for um empregado e ele tiver um emprego para onde voltar, porque o contrato de trabalho estará suspenso em razão do artigo 475 da CLT, então a Previdência cancelará de imediato o pagamento. Mas se for outro tipo de contribuinte, outro tipo de segurado, e não houver emprego para onde retornar, o benefício não cessa de forma imediata e automática. A Previdência continuará pagando o benefício por um período de tempo. E este período depende do tempo de recuperação deste trabalhador. Se a recuperação da atividade profissional, da capacidade laborativa, se deu em até 5 anos, a Previdência pagará ainda a aposentadoria por invalidez pelo mesmo número de meses em que foram os anos de afastamento. Por exemplo, se um sujeito ficou 4 anos afastado por aposentadoria por invalidez, percebendo este benefício, e numa perícia médica de rotina se verifica a recuperação da capacidade laborativa, o benefício ainda vai ser pago por mais 4 meses. Veja, 4 anos de aposentadoria, 4 meses de pagamento posterior à recuperação. Veja, no entanto, que se a recuperação for parcial ou após 5 anos de recebimento de aposentadoria por invalidez, o benefício permanece sendo pago por mais 1 ano e meio. Isso, 18 meses, ainda que o trabalhador tenha um emprego para onde retornar. Nos primeiros 6 meses, a Previdência vai pagar exatamente o valor integral em que foi recebida a aposentadoria, 100%. No segundo semestre, ela irá pagar metade deste valor. E no último semestre, irá pagar 25% do valor. Ele cessa, portanto, de forma gradativa, por um período de 18 meses. Para encerrarmos o benefício de aposentadoria por invalidez, vale comentar um procedimento muitas vezes equivocado cometido pela autarquia federal. Vejam que dos requisitos que falamos, a legislação previdenciária, melhor dizendo, exige apenas 3. Qualidade de segurado, cumprimento da carência e uma verificação de incapacidade laborativa, a princípio definitiva e para todas as atividades profissionais. Em lugar nenhum da Lei 8.213 e menos ainda do decreto legislativo, você irá encontrar um pré-requisito que seja a percepção, primeiro, de um benefício de auxílio-doença, para depois receber a aposentadoria. Assim, a pré-existência de um benefício de auxílio-doença não é requisito para a concessão da aposentadoria por invalidez. É o perito médico do INSS, com base nos exames e laudos mostrados pelo segurado, que vai concluir por um ou por outro benefício. Se a incapacidade, como eu disse, for definitiva, a princípio definitiva, e se incapacitar para todas as atividades profissionais, a aposentadoria tem que ser concedida de imediato, sem a concessão, primeiramente, de um auxílio-doença. Se esta incapacidade, no entanto, for apenas para a atividade habitual
ou se for temporária, aí sim recomendar-se-á o benefício de auxílio-doença. Passamos agora a analisar, então, quais as características e os requisitos deste segundo benefício, auxílio-doença. O benefício de auxílio-doença também requer, assim como a aposentadoria por invalidez, a manutenção da qualidade de segurado. Será necessário provar esta condição de proteção, seja com contribuições regulares ou que o segurado está naquele período de graça. Provada a condição de segurado, será exigido também o cumprimento da carência, que, como na aposentadoria por invalidez, é de 12 meses. Também não será exigida a carência aqui no caso de acidente de qualquer natureza ou das mesmas doenças graves relacionadas na Portaria 2.998 de 2001. Provada a condição de segurado, cumprida a carência necessária, a perícia médica irá verificar a existência, então, de uma incapacidade laborativa. Para receber o benefício de auxílio-doença, é necessário uma enfermidade ou a ocorrência de um acidente de qualquer natureza que gere uma incapacidade superior a 15 dias. Para afastamentos entre 1 e 15 dias, não há concessão de benefício previdenciário. Comprovado, então, por meio de atestado, o afastamento superior a 15 dias, a Previdência concederá o benefício de auxílio-doença. Este benefício terá por data de início o primeiro dia da incapacidade para aqueles segurados que não são empregados de uma empresa ou entidade equiparada. Se forem empregados de empresa, a empresa pagará a primeira quinzena de afastamento, cabendo à Previdência Social, assim como ocorre na aposentadoria por invalidez, o pagamento dos dias subsequentes. Para que o segurado receba o benefício a contar da data da incapacidade ou a contar do 16º dia, nos casos de empregado de empresa, é preciso que ele procure a autarquia federal dentro de 30 dias a contar do início do atestado médico. Se deixar para requerer o benefício junto ao posto do INSS após os primeiros 30 dias, a Previdência irá pagar o benefício de auxílio-doença somente a contar da data do requerimento administrativo. Vale comentarmos ainda a diferença entre auxílio-doença previdenciário de auxílio-doença acidentário. Estamos a falar do mesmo benefício, auxílio-doença, só que o legislador, em especial o Decreto 3.048 de 99, concede a este benefício um sobrenome, seja previdenciário ou acidentário, para identificar se a incapacidade provém ou não de um acidente. O valor do benefício será o mesmo e os requisitos também. O que difere um e outro, se previdenciário ou acidentário, é o que acontecerá depois da cessação do benefício. Se estivermos falando de um benefício acidentário, e se quando da alta médica sobrevier sequela, esse trabalhador segurado poderá vir a ter direito a um benefício de auxílio-acidente. Se for um benefício previdenciário, o auxílio-acidente não será devido. A outra diferença advinda da cessação do benefício diz respeito à estabilidade provisória. Se for um auxílio-doença acidentário, decorrente de um acidente do trabalho, este trabalhador empregado de empresa poderá vir a ter, quando da cessação do benefício, direito a uma estabilidade no emprego de duração de 12 meses, conforme disposições constantes do artigo 118 da 8.213 de 91. O valor do auxílio-doença corresponderá a 91% do salário de benefício, ou seja, o INSS vai tomar todas as suas remunerações,
todos os salários de contribuição existentes desde julho de 1994 até o mês anterior ao requerimento do benefício. Desta relação de valores, excluirá os 20% menores e fará a média dos 80% restantes, assim como fez na aposentadoria por invalidez. Este resultado médio é chamado salário de benefício e 91% deste montante corresponde ao benefício de auxílio-doença. Uma vez conseguido o benefício de auxílio-doença, o segurado tem que se submeter às perícias agendadas pelo posto onde deu entrada em seu benefício. Se faltar a alguma perícia agendada, o benefício será automaticamente suspenso e só poderá retornar a ser pago após comprovação em nova perícia da permanência da incapacidade. Também deve se submeter o segurado ao tratamento médico porventura prescrito pela perícia médica administrativa. Só não se encontra obrigado a 2 procedimentos, cirurgia e transfusão de sangue. Tirando esses 2, qualquer outro procedimento ou tratamento sugerido pela perícia deve ser seguido pelo segurado, também sob pena de suspensão do pagamento da prestação. Com referência à cessação deste benefício, os artigos 59 seguintes da 8.213 são muito claros. A Previdência não pode conceder, praticar a alta e o consequente cancelamento sem verificar primeiro que houve uma recuperação da capacidade laborativa. Esta verificação, portanto, depende de o segurado ser examinado em uma perícia médica administrativa. Há a necessidade do perito do INSS examiná-lo e verificar que já está recuperado e apto para retornar ao trabalho. Há algum tempo, o INSS publicou resoluções determinando o pré-agendamento de alta, ou seja, o segurado comparecia a um posto da Previdência, levava seus documentos médicos comprovando a incapacidade laborativa, levava documentos comprovando a condição de segurado e o cumprimento da carência e dava entrada num requerimento de benefício. Passava pela perícia médica inicial e este médico pré-agendava a alta do benefício e não uma perícia de retorno. A este procedimento deu-se o nome alta programada, procedimento considerado ilegal e inconstitucional pelo Poder Judiciário. A Previdência foi obrigada, então, a voltar atrás e não mais praticar o adivinhamento, se é que podemos inventar esta palavra, da data em que você ia ficar curado. Pois essa era a prática que eles estavam utilizando. A Previdência usava sua bolinha de cristal, nós brincamos assim, para adivinhar que data em que você estaria curado, e não só de um braço quebrado ou um pé quebrado, mas também de câncer, de mal de Alzheimer, de mal de Parkinson e outras doenças mais graves ainda. Eles não podem mais fazer isso por decisão judicial e agora implementaram um procedimento diferente. Continuam praticando a pré-determinação de uma alta, mas o segurado, se entender que na quinzena que antecede aquela data agendada ainda se encontra incapacitado, pode efetuar o pedido de prorrogação de seu benefício. Esse requerimento pode ser feito até mesmo pela via eletrônica, pela página da internet do Ministério da Previdência. Efetuado o pedido de prorrogação, será agendada nova perícia, que, se concluir pela permanência da incapacidade, prorrogará por mais algum tempo o benefício de auxílio-doença. Passamos agora ao nosso último benefício desta aula, de auxílio-acidente. Recebido o benefício de auxílio-doença, que acabamos de tratar, e desde que esse seja acidentário, ou seja, que a incapacidade gerada seja em face de um acidente, não só do trabalho, mas de qualquer natureza,
E recebido então este benefício, a perícia médica do INSS constata no procedimento médico pericial de rotina que houve a recuperação da capacidade laborativa, pode ser que este segurado tenha direito ao benefício de auxílio acidente. Cumpre analisar apenas 2 únicos requisitos: que ele seja empregado de alguma empresa, trabalhador avulso ou segurado especial, posto que este benefício só é concedido a estas 3 espécies de segurados do sistema. Se for o caso de um destes segurados, e se na perícia que constata a recuperação da capacidade, o perito médico constata também que houve uma perda na capacidade laborativa, ou seja, que você não mais vai poder desempenhar a função que desenvolvia antes, teve que ser treinado para uma outra, ou, se for treinado para voltar à mesma profissão, que não consegue mais desempenhá-la com a mesma perfeição que fazia anteriormente ao acidente. Numa dessas 2 situações, possibilidade de desempenhar a função, mas com capacidade reduzida, ou impossibilidade de desempenhar a mesma função, mas sim uma função diversa, será então devido o benefício de que estamos tratando, auxílio acidente. Ele é pago, portanto, como forma de compensar, de indenizar o segurado por uma sequela que reduza a sua capacidade profissional. E o seu valor é de 50% do valor do salário de benefício que deu origem ao auxílio doença acidentário. Veja que o valor do auxílio acidente não é metade do valor do auxílio doença. É metade, mas do salário de benefício que deu origem ao auxílio doença. Lembre que falamos há pouco que para conceder o auxílio doença, a Previdência vai pegar os seus salários de contribuição de julho de 94 até o mês anterior ao requerimento. Vai excluir 20% e vai fazer a média dos 80% restantes. O resultado desta média é o salário de benefício. Metade deste valor é o que vai ser pago a título de benefício de auxílio acidente. Este benefício vai ser pago para o resto da vida do segurado. Ele não cessa, a não ser que o segurado venha a falecer ou que consiga obter junto à Previdência alguma das espécies de aposentadoria. Isto porque ele não pode ser acumulado com aposentadorias de qualquer espécie. Cessa, portanto, em 2 únicas hipóteses: falecimento ou aposentadoria do segurado beneficiário. Encerramos por aqui o nosso tema desta aula. Para ampliar o seu conhecimento sobre o tema de hoje, eu indico a leitura da obra Curso de Direito Previdenciário, de autoria de Vladimir Novaes Martinez, São Paulo, LTR Editora.